4 dias depois de anunciar que está tratando de um câncer no sistema linfático, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, foi ontem à noite ao cabeleireiro num shopping de Brasília, onde recebeu cumprimentos de clientes do salão de beleza. Ao deixar o local, 2 horas depois, após fazer escova no cabelo e pintar as unhas, Dilma, porém, mostrou preocupação com a exploração do assunto. Disse não querer fazer do fato um acontecimento e ressaltou a solidariedade que tem recebido do povo brasileiro. E está em nosso estúdio o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. Mauro, e também em meio a uma entrevista sobre o pré-sal, a ministra teve uma reação quando ela estava esperando perguntas sobre o pré-sal e a pergunta foi sobre a doença, sobre o câncer. E ela disse, não vou transformar esse tratamento num espetáculo midiático. Mas aí vem a pergunta, basta ela não transformar ou já políticos, tanto da oposição como dos partidos que apoiam, já transformaram? Marília, foi muito bom que ela tivesse, eu acho que vai ter sim uma influência para dizer os limites. Veja bem, a ministra desde o começo, em nenhum momento, ela transmitiu alguma conexão entre o problema da doença dela, e ela explicou, teve a sinceridade, pessoa pública, de expor isso, e relacionar isso à candidatura ou qualquer coisa. Só que muitos aliados, aqueles aliados realmente que mais atrapalham do que ajudam, por exemplo, o senador Romero Jucá vai dizer, não, isso de um certo modo é bom porque ela que lutou, temos dele, lutou contra a ditadura, contra a tortura, venceu, agora vai vencer o câncer. Não tem sentido você, como disse o governador Serra, é desrespeitoso você associar uma coisa a outra. Quer dizer, tanto você considerar como uma desvantagem dela, como uma vantagem dela, enquanto candidata, seria desrespeitoso. Então, acho que foi muito bom que ela deu os parâmetros da coisa. Peraí, calma lá. Quer dizer, a ansiedade de fazer do limão uma limonada, né, foi realmente aquilo que motivou as pessoas do governo que lançaram a candidatura dela, isso fez com que houvesse um exagero muito grande, entendeu? Nessa mistura entre um problema pessoal, humano, de uma doença, com uma candidatura presidencial. Então, acho que ela deu... É difícil, né, Mauro, estabelecer o limite onde termina a questão que envolve a pessoa pública e a questão é pessoal, exatamente pela condição de ser a ministra mais importante do governo Lula e a candidata dele à sucessão e uma doença grave. Então, eu acredito que tem muita gente que, de fato, tem externado preocupação e que não tenha sido desrespeitosa nem invasiva. Porque se é pessoa pública e se é candidata do presidente, como ele falou, não formal no papel, mas o presidente falou, então as pessoas externaram. Quer dizer, não acho que até incontinência verbal, não deviam esperar a hora certa para falar. Eu acho. E não esperaram. Foi indelicado, foi impróprio, mas não propriamente desrespeitoso, com a intenção de fofocar. Eu acho que foi a expressão de uma preocupação que é legítima. Pois é, mas veja bem, houve muito aquilo que eu tinha dito, a ansiedade de transformar o limão numa limonada, isto é, aproveitar a oportunidade. Isso é respeitoso. Na hora, porque algumas frases deram essa impressão. Por isso que não foi à toa. E continuam dando, porque é muito difícil estabelecer esse limite, né? Pois é. Houve quem dissesse também, olha que loucura, que essa descoberta do câncer humaniza a ministra Dilma, que parecia tão dura, que o eleitor vai se identificar com ela como uma pessoa humana. Olha que loucura! Marco Aurélio Garcia foi um desses. Não é uma loucura falar uma coisa dessa? É um absurdo total. Quer dizer, esse oportunismo, Maria Lídia, acaba sendo desrespeitoso, sim. Tanto que a ministra percebeu isso, deu um basta, parou. Falei, gente, eu quero falar de pré-sal, eu não quero falar, evidentemente, que eu não quero falar da minha doença. Então, eu acho que foi muito bom. Eu tenho a impressão que agora vai voltar, quer dizer, vai deixar de ser aquele tema, porque senão realmente a ministra, se toda vez ela for só indagada sobre isso, realmente é muito mal para ela, não só como candidata, como política, como administradora, não é?
Então, eu tenho a impressão que foi muito bom. E você fez o registro, eu havia feito o registro aqui, dessa atitude que a ministra tomou para acabar com disque-disque, com especulação, ter ali se disposto a uma entrevista coletiva, onde respondeu a todas as questões junto, né, tendo ao lado os médicos que diagnosticaram e que estão tratando dela. Ela revelou uma característica de personalidade muito interessante para o político, para a pessoa que tem imagem pública. Né? Que é a franqueza, a transparência, não fugir da realidade, mostrando uma capacidade de enfrentamento e um destemor de não expor vulnerabilidade, mostrando que, como qualquer outra pessoa, ela vai encarar, vai enfrentar e vai combater num processo de guerra. Isso foi muito bom. Foi fantástico, foi muito positivo, mostrou realmente a personalidade transparente como ela é. Ok. Né? Obrigada, Mauro.